Olá, graça e paz, queridos irmãos. Sou o pastor Cícero Pereira, do canal Eu na IBD, e estamos aqui para dar prosseguimento aí ao terceiro trimestre de 2019 na lição dos adultos. Bom, seja bem-vindo ou seja bem-vinda, você que é a primeira vez está acessando esse vídeo. Eu trabalho, o meu trabalho é com as revistas da escola dominical, com as revistinhas da CPAD. As minhas aulas são ministradas em PowerPoint e eu disponibilizo aqui esse trabalho para vocês aí toda semana, para você também estar dando uma aula dinâmica e interativa na sua igreja. Para isso, é só acessar o link que está abaixo do vídeo aí e você vai ser direcionado para uma página de download, lá onde você pode estar baixando em PowerPoint, e aí você pode fazer suas alterações, suas modificações, enfim. Você pode deixar com a sua cara. Esta aula ela é bem resumida, bem simples, mas é objetivo. Nós pegamos os pontos mais específicos. Hoje nós iremos trabalhar na lição de número 8, que traz por tema mordomia do tempo. A revista, tema central da revista desse terceiro trimestre, fala sobre tempos, bens e talento. Então nós somos mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos concede. Ou com as coisas que Deus nos tem dado. Esse é o tema central da revista, ou seja, a mordomia cristã, de uma forma geral. Então nós já falamos aí até a lição de número 7, e para você acompanhar as outras aulas, é só visitar meu canal. Se você ainda não é inscrito, faça uma visita ao meu canal. Se tiver algum assunto relevante, se inscreva, ative o sino de notificação para você ser notificado. E você que já é inscrito no canal, que me acompanha aqui toda semana, muito obrigado. Deus continue abençoando poderosamente. Não se esqueça de deixar aquele joinha para ajudar o canal a crescer, beleza? Bom, sem mais demora, nós já vamos para a lição de hoje, a lição de número 8. Ela será ministrada dia 25 de agosto, próximo domingo deste ano. E você pode, como eu já disse, estar levando para a sua aula esta lição, esses slides, para você ministrar uma boa aula. Na 17 diz assim: vede prudente como andais, não como necios, mas como sabido tempo, porquanto os dias são maus. A prática diz o seguinte: não se pode recuperar o tempo perdido. Por isso, é indispensável aproveitar diligentemente o tempo que Deus nos concede. Dentro desta pré-aula, nós vamos falar da administração do tempo. É muito importante sabermos administrar o tempo com diligência, com sabedoria. Temos que aproveitar bem o tempo para nós dar o nosso melhor para nós, para a igreja, para a família. Nós temos que ter tempo para isso. Então, Deus ele habita na eternidade. Isso é bem verdade. Então, no princípio, o verbo estava com Deus, não é assim que a Bíblia diz? Para Deus 1000 anos é como se fosse um dia. É que nós vamos ver dentro desta lição aí. Nós vamos aprender a administrar o tempo, nós vamos saber como aproveitar bem o tempo. Você tem administrado bem o tempo? Você sabe como administrar o tempo? E se você sabe, parabéns para você. Não é qualquer um que sabe administrar o tempo. Se você não sabe, você tem a possibilidade de aprender hoje com a gente aqui como administrar o seu tempo, certo? O objetivo geral dessa lição é conscientizar você de que o tempo ele não pode ser de forma alguma desperdiçado, mas sim aproveitado com diligência, tá certo? O texto, a leitura bíblica em classe, como de costume, eu não faço a leitura para nós não perdermos muito tempo aqui nesta aula, mas se encontra em Eclesiastes 3, do capítulo 1 ao 8. Nós não podemos jamais recuperar o tempo perdido, isso é fato. O tempo passou, já foi. Então, sua perda traz-nos frustrações, também prejuízo e também violação da boa disciplina e da ordem da vida. Quando nós perdemos o tempo, quando nós nos perdemos no tempo, a vida ela fica meio desorganizada, meio bagunçada. Ao longo das Sagradas Escrituras, nós vemos que Deus ele valorizou muito o tempo na vida do seu povo. Então, o tempo Deus sempre valorizou. Não por acaso, na lei, ele orientou o povo a disponibilizar o tempo para o trabalho,
para o descanso e também para a família. Então é importante nós termos tempo para o trabalho, tempo para descansar e tempo para a nossa família. Numa época em que muitos trabalham várias horas por dia, precisamos resgatar o conceito bíblico de tempo e procurar ao máximo vivê-lo com diligência, ou seja, de modo que o Senhor nosso Deus ele seja glorificado. Nós temos também que aprender a administrar o nosso tempo de uma forma que venha também o nome do Senhor ser glorificado. Então nós precisamos remir aí o tempo. A introdução diz o seguinte: nesta lição estudaremos o conceito de tempo e sua mordomia e proveito. Olha só, no plano original o ser humano ele foi criado para viver infinitamente. Então esse era o plano original. O homem era para ser criatura infinita, ou seja, não precisaria passar pela morte. Mas depois do pecado ou após a queda, ele perdeu aí o direito da imortalidade e passou a experimentar um relacionamento finito, ou seja, temporal, né? Nós temos prazo de validade, né? A nossa vida ela tem um começo, meio e fim. Falando na física, a vida da forma física, porque a nossa alma ela é imortal. Então, o tempo, né? Então, passamos a relacionar aí, tem um relacionamento finito com o tempo. Então, onde o tempo ele é passado, presente e futuro e traz a dimensão temporal da vida terrena. Então todos nós temos um prazo, né, ou um plano que Deus já nos concedeu assim, de permanência nessa vida física, certo? Bom, no tópico 1 nós vamos falar de conceitos importantes sobre o tempo. A palavra tempo, ela significa o quê? Bom, significa série ininterrupta e eterna de instante, ou seja, medida arbitrária da duração das coisas e também época ou eternidade. Tempo ele é a duração dos fatos, é o que determina os momentos, né? Não vou entrar aqui por menores, mas os momentos bons, assim, os momentos, né? O tempo é ele que determina os períodos também, as épocas, as horas, as semanas e os séculos. Isso é uma definição de tempo, que o tempo representa, o que o tempo é para as nossas vidas, e por isso nós devemos saber administrar com diligência a questão do tempo. Quem não sabe administrar o tempo, ele fica perdido. E uma coisa é certa, Deus não foi justo para um e injusto para outro, ele deu 24 horas para todo mundo. Então temos que saber usar bem essas 24 horas aí. E o tempo também é sinônimo de passado, presente e futuro. Época, período, prazo, tempo musical, tempo verbal e etc. Então o tempo também é sinônimo disso aí. Passado, nós não temos, e nós vamos ver dentro dessa lição que nós não temos domínio sobre o tempo. O tempo ele não cabe a nós dominar. Eu não posso voltar ao passado, eu não posso parar o presente, eu não posso trazer o futuro para hoje. Não, o tempo ele está sempre girando, né? O tempo ele está sempre em andamento. Agora, tem o tempo que nós podemos controlar, e nós vamos ver dentro disso aí, que é o nosso tempo, não é verdade? Aquele tempo que é cronológico. Os dias, por exemplo, o que você pode fazer dentro de 24 horas, de 12 horas? Então, o que você vai fazer dentro do tempo, você pode controlar. No subtópico 2 fala o tempo na Bíblia e na teologia. Como que funciona isso? Bom, Deus criou o tempo. Ele foi com o objetivo de estabelecer ciclos. Foi Deus que criou o ciclo. Eu coloquei essa imagem aqui como exemplo. A Terra tem um ciclo. Ela dá uma volta em Sol, aqui no centro fica o Sol, então a Terra dá uma volta em forma do Sol e chama de translação. Volta dela volta que chama. Deus que estabeleceu isso. Esse ciclo. Para que dentro de cada contexto aqui nós habitamos, coisa seja organizado. Sabemos o como, né? Se estamos chegando para o fim, tudo tem dentro do tempo meio e fim.
claro, nós vamos ver à frente, para Deus ele é antemporal, ele está acima, fora do tempo. Para Deus, entendemos que nós limitado e o tempo está. Ele foi deixado para a sua criação. O homem também buscaria seu Criador no tempo. Nós somos o Senhor, que vou dar aqui um pouco. A dimensão do tempo, o homem não compreende a sua origem, começo, nem muito menos o conceito da eternidade. Então, se não fosse a dimensão do tempo, nós não saberíamos, por exemplo, nem quantos anos eu teria hoje, porque se não tem origem, se não tem começo, como é que pode ter meio, como é que pode ter fim? Sem a dimensão do tempo, a gente não tinha consciência da eternidade. E a Bíblia emprega significados variados, sentidos reais e metafóricos do tempo. Por exemplo, no princípio, tem a ver com a eternidade. Segundo, íon. Terceiro, cronos. E quarto, kairos. Então tudo isso é significado variado do sentido metafórico do tempo, e nós vamos ver mais específico agora no próximo slide. Então, no princípio, eternidade, Bereshit, né, que é no princípio. Então, no hebraico a expressão é Bereshit, princípio de tudo. Então, esse princípio é indefinido, pois é o tempo de Deus. Então, esse Bereshit é o tempo de Deus, é um princípio indefinido, não sabemos quando foi que foi criado o tempo. Isso só cabe ao Senhor. Isso foi Ele que criou, então só a Ele cabe. E segundo, que é o Ion, Ion, não é Ion, é Ion. Então a palavra hebraica que corresponde às 24 horas do dia, ou dias da semana, cada dia, dia da semana, mês, ano. Então esse tempo aqui ele é chamado de Ion, né? É o tempo, vamos chamar assim, do nosso cotidiano. Então a mordomia do de Ion, o dia natural que nós convivemos. Esse aqui eu tenho que saber como controlar, não o tempo, porque ele não para, mas como eu me administrar dentro dessas 24 horas, dentro dessa 2 horas que eu tenho, desses 40 minutos, por exemplo. Eu tenho essa pré-aula aqui, em média 35 minutos, até 40 minutos, em média 40 minutos. Então eu tenho que saber que eu tenho um tempo, eu não posso ficar enrolando muito num tópico, senão o vídeo fica muito longo e ninguém tem tempo suficiente para ficar na frente de um computador ou de um celular, sei lá, 2 horas para assistir uma pré-aula, tá certo? Então nós temos que trabalhar, administrar esse tempo. E o terceiro, que é o cronos, é o tempo grego, né? O termo grego para o tempo, que pode ser medido, contado e definido. É considerado o tempo do homem, isto é, tempo cronológico. Olha só, além de incluir o dia de 24 horas, também refere-se a semana, meses, anos e etc. Então esse é o tempo que é o cronos, que é cronológico. Você pode cronometrar, você pode definir, né, o começo, o meio e o fim desse tempo. Você pode falar assim, não, eu vou trabalhar 3 horas hoje, eu vou fazer algo hoje que vai durar 2 horas. Então você pode cronometrar isso aí, certo? E aqui diz o seguinte, o kairos, né, que é o quarto. Esse é o tempo de Deus, que só pode ser definido por Ele mesmo. Esse tempo aqui, só Deus pode definir. O apóstolo Pedro ele revelou que para Deus, o tempo não pode ser avaliado como as mesmas categorias humanas de medições. Ou seja, o tempo de Deus, com os recursos humanos, não dá para medir. Por quê? Porque para o homem 1000 anos é igual a um dia para Deus, ou vice-versa. Para Deus, Ele é infinito. Ele está acima do tempo, ele é atemporal, ou seja, ele não está preso ao tempo. O tempo foi dado para nós nos organizarmos, para nós sabermos a nossa origem, começo, meio e fim. Mas Deus, ele era, é e continua sendo. Ele estava ontem, está hoje e está amanhã. Então Deus não trabalha com o futuro, Ele trabalha sempre com o presente, que para Ele, tanto o passado como o presente, é igual o dia de hoje, porque Ele é soberano, certo? Bom, Jesus também, ele ensinou que não se pode definir o tempo de Deus, ou seja, o kairos. Disse-lhes, não vos pertence saber os tempos, as estações
que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Então esse Kairos é o tempo de Deus, é Ele que faz tudo, é Ele que manda, desmanda, tudo. Ele não chega atrasado nem adiantado, Ele chega no tempo dele, Ele chega no Kairos, só Ele que sabe, só Ele que, ou só a Ele pertence o domínio desse tempo, certo? Vamos avançar no tópico 2, para nós finalizarmos aqui o tópico 1, quero dizer o seguinte, só recitar aqui a síntese do tópico 1. O termo tempo remete-nos à duração das coisas, épocas determinada e sucessão de períodos. No tópico 2 nós vamos falar da mordomia do tempo. No 1 nós falamos dos conceitos importantes do tempo, agora do tempo em si. Vamos lá. Remir o tempo, será que há a possibilidade de nós remir o tempo, recuperar o tempo perdido? É o que nós iremos ver dentro desse tópico 2. Se você ainda não ativou o sininho de notificação, ative o sininho de notificação para quando eu postar outra aula você ser notificado pelo YouTube. E não se esqueça de deixar aquele joinha e aquele like, aquele gostei, porque você fazendo assim, toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube entende que para você esse conteúdo é relevante, então ele vai te avisar aí no seu smartphone. E quando você ligar o seu computador, tal, acessar o YouTube, ele vai te notificar lá, beleza? Bom, no subtópico 2, nós vamos falar sobre remir o tempo. Será que é possível isso? Bom, vamos lá. Primeiro, o tempo é único, bem como não. O tempo é o único bem que não podemos recuperar. Já foi. O tempo que passou já era, meu irmão. O que eu falei agora já foi, já passou. Eu estou falando, está ficando no passado, não tem como eu voltar atrás. Por isso a palavra de Deus nos exorta-nos. Diz o seguinte, Efésios 5, 15 e o 16, que foi o texto áureo, que nós devemos o quê? Portanto, vede prudentemente, ou seja, devemos ser prudentes na forma que nós estamos andando, como nós estamos administrando o nosso dia a dia, a nossa vida. Por quê? Porque o tempo ele não pode ser voltado atrás, ele não pode ser recuperado, não é verdade? O que passou já foi, então devemos cuidar bem disso aí. Olha essa estatística aqui, eu achei interessante e coloquei aqui para nós, né? Apesar de estar na revista, o que eu peguei aqui foi só essa imagem. Mas diz que o Brasil ele está entre os três países do mundo em que a população passa em média, olha só, pasme, mais de 9 horas navegando na internet. Quem passa 9 horas navegando na internet, a não ser a trabalho, quem trabalha com internet, para mim isso aí não tem o que fazer. Tem uma palavra que se dá para isso aí, vagabundo. Ficar 9 horas navegando na internet, entrando numa coisa e saindo de outra, sem ter o que fazer, meu irmão, é procurar o que fazer. Um monte de gente que não tem o que fazer na vida. Aí depois vai ficar reclamando da sorte. Então, no Brasil, o tempo médio diário gasto nas redes sociais supera as 3 horas e meia, portanto, bem acima da média mundial. Então, a pessoa que fica aí 3, 4, 5, tem pessoas que passam a noite inteira. Mas isso aí é o quê? Isso aí, a internet é um canal de bênção se você assim souber usá-la, mas é um canal de maldição se você não souber usar. A internet, ela é um braço para a destruição da vida espiritual do crente, ela é um braço para a destruição da vida familiar de qualquer pessoa. Porque se você fica na internet 8, 9 horas, 12 horas, 10 horas, 5 horas, todos os dias, sem que seja isso em benefício da tua própria vida, meu irmão, e quando eu falo benefício, de repente você trabalha com isso, aí sim, você pode passar dias e noites, porque é o seu trabalho, então você tem que ficar navegando. Agora, ficar entrando em site, saindo de site, vendo Facebook de um, Instagram de outro, quem postou, meu irmão, isso é coisa do capeta, se liberta disso aí. Bom, vamos lá, subtópico 2 do tópico 2, contar o tempo. O salmista ele escreveu o seguinte no Salmo 90, versos 12: ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Então nós temos que aproveitar esse tempo que Deus nos concede e pedir a Deus para nós administrarmos a nossa vida de uma forma que nós conseguirmos alcançar uma sabedoria, que nosso coração não esteja preso a coisas que não nos edificam. Então isso é a maneira de nós contarmos os nossos dias. Será possível contar os dias? Bom, entender que são limitados, finitos e terrenos é conscientizar-se do nosso limite humano. Não somos, pois, seres infinitos. Então é possível sim nós
administrar bem os nossos dias, porque nós somos finitos. Nós vamos ter que, deixar esse corpo físico. Se Jesus não vier antes, nós vamos ter que ir. Isso é real. Agora, tem pessoas que extrapolam na sua juventude, no seu período, e quando chega na velhice, ele, em vez de descansar, não, agora ele vai colher o que ele plantou, porque ele não soube usar o tempo, não administrou o tempo de uma forma correta e fez tudo o que era maléfico à sua saúde, usou o tempo desproporcionalmente, trabalhou demais, fez tudo demais. Tem pessoas que quando chegam aos 45, 50 anos não conseguem mais nem trabalhar porque está com dor na coluna, dor não sei na onde, não sei o que, porque não soube fazer as coisas da forma correta, o mesmo Deus que manda trabalhar, o mesmo Deus que manda descansar. Tem gente que trabalha em 2, 3, 4 empregos. Será que você está administrando mesmo o teu tempo? Será que é necessário? Bom, aí é com você. Aprendemos, pois, contar o tempo que Deus nos deu. Nosso Senhor Jesus, ele declarou o seguinte em Mateus 6,34: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. O que tem de gente angustiada, o que tem de gente que ela vai dormir pensando no dia da manhã, pensando no boleto que vai pagar, pensando no boleto que vai chegar, pensando, sei lá. Aí ele diz: porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Então, meu irmão, o dia de amanhã não nos pertence. Vamos administrar bem o dia de hoje, o agora, saber administrar as tarefas, dividir tarefa, anotar as coisas que são importantes, as menos importantes. A gente vai dividindo e é assim que a gente vai vivendo bem, para nós vivermos e termos uma saúde perfeita. Bom, subtópico 3 do tópico 2, falando da mordomia do tempo. O subtópico 3 diz o seguinte: a prestação de conta. Então, olha só, nós vemos que não podemos, como que posso dizer, não podemos recuperar o tempo perdido, nós podemos e devemos controlar o nosso tempo, contar o nosso dia, os nossos dias, saber aproveitar bem os nossos dias. Por quê? Porque tudo isso nós vamos prestar conta. Como que é essa prestação de conta? Bom, um dia nos apresentaremos diante de Deus a fim de prestar conta dos bens espirituais e dos também materiais que Ele nos concedeu. Então o Criador ele nos cobrará acerca do que fizemos com o nosso tempo, certo? Então, o que é que eu tenho investido na minha vida espiritual? Quantas horas por dia eu tenho investido na minha vida espiritual? Quantas horas por dia eu separo para eu meditar na palavra de Deus? E quantas horas por dia eu tenho investido na minha vida material? Quantas horas? Tudo isso vai ser contado. 2 Coríntios 5,10: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, seja bem ou seja mal. Então vale a pena você pensar aí, meu amado. Você vai prestar conta, eu irei prestar conta, nós, do tempo que nós gastamos com a nossa vida espiritual, ou que nós investimos na nossa vida espiritual. Mas parece-me que nós investimos muito mais na nossa vida material do que na vida espiritual, tá certo? De nós pararmos para pensar: tudo bem, eu trabalho 12 horas por dia, eu tenho 12 horas, vamos dizer assim, eu tenho 12 horas por dia. Dentro dessas 12 horas, será que eu deixo pelo menos 20 minutos para eu meditar na palavra de Deus? Não sei, fica essa pergunta para você. Para nós finalizarmos o tópico 2, eu quero recitar aqui a síntese do tópico 2, que diz que a mordomia do tempo, ela envolve seu proveito diligente e a prestação de conta a Deus pelo uso. Então nós devemos tomar cuidado aí, porque a administração do tempo envolve aí prestação de contas para com o Senhor. E tópico 3 e último tópico, nós temos 3 subtópicos aqui dentro desse tópico 3. No primeiro subtópico nós vamos falar como usar o tempo para Deus. No subtópico 2 nós vamos ver como que nós podemos usar o tempo para nós mesmos, vamos aprender isso aí. E o último subtópico, nós vamos ver que nós também devemos usar o tempo para, ou separar o tempo para a nossa família. Usar o tempo para Deus. Como que isso é feito? Bom, o crente, especialmente aqueles que têm um chamado, ou seja, os obreiros, eles precisam reservar tempo para Deus. Você que é obreiro, meu irmão, não tem para onde correr. Você tem que ter um tempo para Deus, para orar, para ler a Bíblia, entendeu? Você tem que ter esse tempo. Não somente, ou melhor, são momentos da vida devocional diária, oração e estudo da palavra, que não pode faltar em nossa vida piedosa. Então,
na oração e na leitura da palavra. Isso aí nós não podemos abrir mão. Tem que haver esse tempo. Não dá. Camarada ele é obreiro, aí quando ele chega na igreja, ele vai escolher uma palavra lá para ministrar. Meu irmão, me desculpa, cara, mas não é assim que funciona não, bonitão. Você tem que ter um tempo. Se você não tem tempo para meditar na palavra de Deus, então chega para o seu pastor e fala: pastor, eu preciso organizar meu tempo. Depois que eu organizar meu tempo, eu assumo o meu cargo de obreiro, porque por enquanto eu não consigo administrar meu tempo. Porque quando o pastor chamar, eu vou dar uma oportunidade para o João ministrar a palavra. Aí o cara eu não me preparei não, mas eu tenho aqui uma palavra que Deus colocou no meu coração. Para com isso, rapaz. É que o pastor me pegou de surpresa, não estava esperando a oportunidade. Como não estava esperando a oportunidade se você já é obreiro? Você está entendendo? Então eu tenho que saber disso aí, eu tenho que separar um tempo para Deus, certo? Na Bíblia, os homens de Deus que se destacaram na vida devocional sempre deram valor à oração. Davi e Daniel, ele oravam 3 vezes por dia. Jesus então, Jesus orava diariamente, meu irmão. Então, o ensino acerca de uma vida vigorosa de oração permeia por todas as escrituras. Não é só no Novo ou no Antigo Testamento, não, é por todas as escrituras. Daniel orava 3 vezes, Davi 3 vezes, Jesus todos os dias, e outros que nós nem vamos mencionar aqui para esse vídeo não ficar muito grande, até porque nós vamos respeitar aqui a cronologia da revistinha. Então a Bíblia declara que Davi ele tinha prazer em ler a palavra de Deus, e é isso que nós devemos ter, prazer. Todo crente que ama a Deus, ele tem que ter prazer em meditar na palavra divina, ele tem que ter esse prazer. Então o obreiro do Senhor precisa ler a Bíblia e estudar diariamente para edificação sua e também como preparo na doutrina, no ensino, na exortação, na orientação, na advertência da igreja de Cristo. Como é que você quer advertir a igreja? Como é que você quer ensinar a igreja? Como é que você quer doutrinar a igreja, exortar a igreja, orientar a igreja, se você não tem tempo para meditar na palavra de Deus? O cara vai pregar, ele lê um versículo lá, de qualquer jeito, uma leitura truculenta, não sabe nem o que está lendo. Se ele não respeita ponto, vírgula, nada, então se ele não sabe o que leu, ele vai saber explicar o quê? Aí fica falando um monte de coisa, você olha no relógio, 10 minutos, e fala: caramba, pensei que o cara tinha falado 2 horas, o cara só falou 10 minutos, e ele ainda tem mais meia hora ainda. Por quê? Porque não está tirando o tempo para estudar, para meditar, para falar com Deus, pedir a Deus: Senhor, me dá uma palavra. Essa lição aqui, meu irmão, é só uma base, porque o que eu quero aqui é que você use isso aqui na sua igreja, os slides na sua igreja. Eu não entro aqui por menores, mas às vezes eu dou uma seguradinha, que nem eu estou dando agora, porque é necessário. Eu sou pastor, mas eu preciso estudar, eu preciso ter bom pasto, né, para dar para as ovelhas. Eu tenho que investir no meu chamado. Você que é obreiro, o que é que você tem investido no teu salário? Esse ano, nós estamos no mês 8, quanto que você investiu no seu ministério? Quanto? Deixa aí no comentário, se você tem coragem. Pastor, não investi nada, não comprei um livro, não comprei uma Bíblia, não fiz nenhum curso que se trate da palavra de Deus. Quantas vezes você participou da escola dominical? Tem obreiro que nós estamos no mês 8, talvez nem foi ainda na escola dominical esse ano, e tu quer ser obreiro, meu irmão? Você quer abrir a Bíblia lá e pregar, e Deus curar, e fazer aquilo outro? Quem está errado aí? Você tem um chamado. Pastor, Deus chama, ele capacita. Bom, ele chama, agora quem tem que se capacitar é você tem que buscar conhecimento. Se Deus te chamou, ninguém pede o chamado de Deus. Agora você tem que se capacitar, meu irmão. Onde você está, o que você sabe, te deixou aí onde você está. Agora, se você quer dar um passo à frente, aí você tem que se capacitar mais, meu filho. Aí você tem que estudar, você tem que buscar a palavra de Deus, você tem que ter tempo. Tá certo? Vamos avançar. O obreiro do Senhor precisa ler e estudar a Bíblia diariamente para edificação pessoal, bem como o preparo na doutrina, no ensino, na exortação, na orientação e a igreja de Cristo. Na verdade, esse slide aqui era o anterior, esqueci de corrigir lá no slide anterior, mas aí você pode alterar, tira aquele lá e deixa essa parte aqui, certo? O uso, no subtópico 2, use o tempo para você mesmo. No subtópico 1 nós falamos do tempo para Deus, agora nós temos que ter o tempo também para nós.
E diz assim, o apóstolo Paulo exortou a Timóteo a cuidar de si mesmo em primeiro lugar. Além de cuidar da vida espiritual, a palavra de Deus mostra que é importante cuidar da parte emocional, buscando o equilíbrio interior. Ou seja, a palavra de Deus, o uso da palavra de Deus para a nossa própria vida, ela nos beneficia tanto na nossa mente como no nosso corpo, como a nossa alma, o nosso espírito, não é verdade? Então temos que aí cuidar de nós mesmos para que depois nós possamos cuidar da vida de outras pessoas. Quando a nossa mente, o nosso corpo está bem, então nós também devemos cuidar aí da nossa vida espiritual. O coração está ok, o cérebro está funcionando, agora vamos cuidar do espírito, certo? E subtópico 3, o último subtópico para nós fecharmos aqui, nós vamos falar do uso do tempo também para com a família. Há líderes que têm tempo para tudo, irmão. Tem tempo para ir à igreja, tem tempo para seminários, conferências, convenções, mas deixa sua família em último, segundo, terceiro lugar. Ou seja, isso é um erro grave. Tem muitas famílias sendo destruídas por causa disso. Tem muitos pastores que cuidam de muitas ovelhas, tem várias ovelhas, né? E é amado por todos e ama todas, mas não cuida da sua família. E aí? E as únicas ovelhas que o pastor vai dar conta e sabe de onde está daqui a 30 anos, se ele estiver vivo, é da sua família. Não estou dizendo que não é para cuidar da família dos outros, mas primeiro cuide da sua, primeiro tem que cuidar da minha, para depois eu cuidar das famílias que o Senhor venha colocar diante de mim, tá certo? Então, eu tenho que ter tempo para a igreja, eu tenho que ter tempo para o seminário, para a conferência, para a convenção, beleza, isso faz parte. Agora eu tenho também que ter tempo para a minha família, certo? Não deixar em último plano, se der, e se der, vai indo. Por isso que tem família aí que a família cresce, os filhos crescem e o camarada vai ter que pedir DNA, né? Porque não sabe de onde que veio, certo? Então fica aí a dica, tome cuidado. Há casos de casamento destruído por falta de valorização do cônjuge para com a sua família. Então temos que tomar cuidado. Ora, não podemos deixar de priorizá-la. A família é muito importante, é a instituição que Deus concedeu, é o bem maior que Deus nos concede, é a família. Então, se não cuidar bem dela, depois não venha chorar. Vamos lá, meu filho. Um dos áreas para a educação de sua família é o culto doméstico. Olha o que diz. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente da sua família, negou a sua fé e é pior do que um infiel, tá? Pior do que infiel. Então, fica aí a dica da palavra de Deus para nós. Devemos cuidar principalmente dos nossos, né, de casa, da nossa família. E isso nós devemos fazer com culto doméstico. Nunca devemos deixar aí de buscar a Deus em nosso lar para que a bênção do Senhor esteja sobre a nossa família. E para nós finalizarmos, a conclusão diz o seguinte: após a queda, o homem passou a experimentar as agruras e os pesares da ação do tempo. Veio a envelhecer, enfermar-se e finalmente a morrer. Mas agora em Cristo somos exortados a remir o tempo, aproveitando de modo a glorificar a Deus e a honrá-lo enquanto estivermos na terra, com os nossos olhos voltados para Sião, para Jerusalém. Só que essa Jerusalém aqui é nossa Jerusalém celestial, tá? É para lá que nós devemos ir, é para lá que nós iremos. Então, ali junto ao Pai Celeste e ao Cordeiro, desfrutarmos plenamente da vida eterna. A morte não terá poder sobre nós. Certo, meu amado? Bom, só tenho a agradecer a cada um de vocês por esta oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui transmitindo aí de uma forma simples, objetiva, a palavra do Senhor. Espero poder ter contribuído em alguma coisa. Se esse canal tem sido bênção na sua vida, seja também bênção na vida de outras pessoas, compartilhando esse vídeo com seus amigos e para que o Senhor aí venha nos dar graça. Tudo isso e muito mais nós fazemos dentro do reino, se for da vontade dele.